Batista, 2 anos e 1 mês, tenho ingressado na família Denato e de lá para cá eu tenho visto a mão de Deus operando maravilhas. Eu sei que há uma diferença muito grande entre falar de milagre e viver milagre. Eu tenho, graças a Deus, a cada culto, vivido o sobrenatural de Deus. Eu falo aos irmãos que no céu parece que tem uma triagem, né? Quem tem depressão, toma remédio controlado, problemas com o espírito maligno, na triagem celestial Deus tem mandado para cá. E nós temos visto o agir do sobrenatural, o poder de Deus agindo aqui em várias famílias. Graças a Deus, nesses 2 anos, nós temos que glorificar o Senhor, porque verdadeiramente grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. E eu tenho certeza que se você não viveu o seu milagre, não fique preocupado, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus te abençoe. Grandes coisas que o Senhor tem feito nesses 2 anos na nossa congregação. E ela vai contar, ela tinha um problema muito sério de depressão, tomava alguns remédios controlados. Quantos remédios mesmo, Cecília? 3. 3 remédios? 3 tipos de remédio. Tudo para depressão? Era um para controlar o sono, um para depressivo e outro para controlar o nervo. Isso. A sua filha disse que a senhora tinha umas crises. Como é que era isso? Era mais para andar na rua, andava de ônibus, eu rodava 2, 3 vezes no mesmo ônibus. Só saía às vezes, o motorista pedia para sair, aí eu saía, eu descia ali. Dava vontade de sair? Era vontade de sair. Sempre sair. E essa saída sempre era para pertinho? Como é que foi? Não, mas eu chegaria até para o rodoviário do Plano, depois da rodoviária das Ações. A Francisca falou que a senhora andou uma vez, a senhora desapareceu, andou de carona, ficou perdida. Como é que foi isso? A senhora não pensava em voltar para casa? O que dava na cabeça da senhora nesse momento? Eu lembrava de casa, mas não tinha aquela inteligência para ligar e avisar que estava precisando de ajuda. Aquilo ali não vinha na cabeça, aquela inteligência para me ligar e dizer que estava precisando de ajuda. Eu sabia que estava lá e precisava de ajuda, mas não tinha aquela inteligência para avisar. Que parece que saía da mente e dava aquele branco, que eu não tinha aquela inteligência para ligar para casa e avisar que estava precisando de alguém que fosse lá me ajudar. E como a senhora fez para ir embora? Todo ônibus que saía eu tentava entrar e eles impediam, os cobradores impediam. Até que teve uma noite, a base de umas 11 horas da noite, que eu consegui entrar nele e o motorista e o cobrador não falaram nada. O ônibus já estava cheio de gente, mas ainda tinha a poltrona vazia. Aí eu entrei, sentei e ele não falou nada não. Eu entrei aí vim parar em Fortaleza. Aí lá em Fortaleza eu fiquei mais 3 dias na rodoviária. Aí apareceu uma mulher lá perguntando se eu estava precisando de ajuda. A primeira vez eu falei que não, aí ela insistiu, voltou outra vez. Aí outra vez eu falei que sim. Aí ela ficou preocupada comigo, pediu meu telefone e o endereço. Aí eu dei, ela ligou para casa e avisou a Francisca que eu estava lá, precisando de ajuda. Eu estava suja e com fome. Aí ela me pegou e me internou por 13 dias. Aí ela ia me visitar no hospital de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Aí quando eu estava lá 1 semana, a Francisca chegou. Aí fiquei lá mais uns 5 dias. Francisca é a sua filha, né? É, ela arranjou dinheiro e foi lá me buscar. Aí ela foi lá me visitar, a Francisca. O médico disse que não estava pronto para dar alta, não. Aí na segunda vez que ela foi, ela pediu alta, não foi passar alta, alto pedido. O médico disse que dava alta, mas ela tinha que se responsabilizar. Aí ela se responsabilizou. Aí a senhora veio com a sua filha e chegando aqui. Aí eu vim com ela, cheguei aqui, eu tava meio zoada assim da cabeça. Aí eu fui pro hospital, aí eu fui na loja, eu queria bagunçar na loja, fiquei na loja lá, aí o corpo do bombeiro chegou e me levou pro hospital. Eu fiquei lá no hospital, sentada. Aqui em Planaltina, eles me deram comida lá. Aí de noite fui pro hospital do Plano. Aí fiquei uma semana no hospital de base e outra semana no Agapá, em Taguatinga. Depois de 2 semanas aqui para casa de novo. E como que a senhora chegou na igreja? Quem levou? A senhora ficou sabendo? Eu cheguei na igreja, a Dona Graça sabia que eu estava internada, a irmã Graça. Foi a irmã Graça. Aí ela ficou preocupada. Aí quando ela soube que eu cheguei, ela ficava perguntando por menina. Aí ela ficou sabendo que eu tinha chegado ao hospital. Aí ela veio aqui e me fez convite para ir para a igreja. Aí fiquei pensando assim, aí à noite eu fui para a igreja, era domingo à noite, em novembro desse ano, de 97. Eu fui para a igreja... 2007, é, agora em novembro.
Chegou na igreja, eu aceitei Jesus. E de lá pra cá, o que aconteceu na vida da senhora? A senhora, aquelas crises, vontade de sair, de viajar, de bagunçar, os remédios, como é que tá agora? Aí eu chegando lá na igreja, eu melhorei. Eu tinha meu braço ficava duro, assim, de tanta coisa que eu sentia. As coisas que eu sentia tudo, o pastor orou em mim, eu senti muita melhora, acabou a dor do braço, o braço ficava duro, voltou ao normal. Aí senti um inchaço nos pés, aí pedi pro pastor orar, ele orou, melhorou, a Simone orou, melhorei, a Francinete orou, melhorei, tomava remédio do médico, mas não servia não, eu tomava e ficava doendo, eu dizia, não sabia o que era que fazia, tomava, piorar de novo. Aí com as orações que eles oraram em mim, eu fiquei boa, meu pé pronto, em glória do Senhor, voltou normal e não sentia mais nada. Então depois você veio para a igreja e aceitou a Jesus como seu Senhor, acabou as crises, acabou as dores, acabou o problema no braço, acabou tudo. Acabou as crises, não estou sentindo mais nada. E os remédios controlados, a senhora toma ainda? Esse remédio eu parei de tomar, não estou tomando mais, encostei o remédio. E não está sentindo mais nada? Nada. Perguntei ao médico, eu já estava curiosa para saber, médico, por que esse remédio, tem que tomar esse remédio? Ele disse, isso é porque, isso é para os pensamentos ruins que você tem. Eu falei, glória em glória do Senhor, eu vou conseguir ter esses pensamentos ruins, glória em glória do Senhor, porque eu consigo e eu vou tirar esses pensamentos ruins da minha cabeça. E aí eu tirei isso da cabeça e não estou mais sentindo esse problema. Tá bem agora? Estou bem. Graças a Deus. Jesus é bom. Tem 4 a 5 meses que eu cheguei aqui na igreja, depressiva também, muito doente. Já cheguei desmaiando, saía correndo, passando muito mal aqui dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais nada disso. Eu agradeço primeiramente a Deus e os pastores e os meus irmãos da igreja por estar orando por mim, pela minha salvação, pela minha libertação. Foi quando você realmente me firmei com o Senhor, né? Fiz propósito, Senhor, de estar na igreja e de ser servo, né? De ser serva mesmo, de fazer aquilo que o Senhor mandar, né? Porque eu estava na igreja assim, eu já era uma benção na igreja, mas era assim, é como se Deus quisesse algo grande de mim e eu estava correndo. Aí acabou a depressão? Acabou a depressão. Acabou o problema das dores na cama? Até medo. Eu tinha até medo de me envolver com ele. Eu falei assim, não, eu não vou me envolver mais com ninguém. Tinha medo de sair, tinha medo de comer, era pânico, medo de sair. Assim, pra tudo quanto é lugar. Hoje eu saio pra tudo quanto é lugar. Eu ando pra tudo quanto é lugar, eu vou sozinha. Nunca mais foi internada? Nunca mais, assim, fui internada. Estar assim com medo, porque era assim, tudo que eu sentia, corria comigo pro hospital. Chegava lá, o médico tacava soro, no outro dia estava em casa. Isso acabou na minha vida. Dor eu não sinto mais, porque antigamente eu sentia tanta dor. Era dor de coluna, era dor nos rins, porque o Senhor me curou de rins, o Senhor me curou de leucemia, né? O Senhor me curou de algo do meu coração, que faltava assim... Para o homem faltava pouco tempo para eu viver, né? Mas Deus acrescentou 15 anos da minha vida, né? E eu só tenho que se louvar e engrandecer a Deus, porque só milagre. A minha vida é um milagre. Você fez um comentário que algumas vezes foi internado, até sossego-leão. Como é que foi isso? Isso foi há uns anos atrás, assim, quando eu não conhecia o Senhor, né? Assim... Eu comi uma comida, essa comida me fez mal, só que hoje eu entendo que aquilo não foi a comida, já foi uma artimanha do adversário. No dia seguinte eu comecei a passar mal do nada, assim, vendo coisas absurdas, buraco abrir na minha frente. Eu ficava em pé, parece que eu ia cair naquela coisa mais negra, eu via aquela coisa negra se abrir na minha frente. Quando minha mãe trabalhava, minha tia me levava para o hospital. No mesmo dia eu cheguei 5 vezes no hospital, me deram 4 sossega-leão, lembro na época. Quando foi na 5ª vez o médico falou assim, pode levar ela para casa, que não é, aqui, ela não vai encontrar a solução dela não é médico. Aí me levava para a benzedeira, me levava para o centro espírita, era uma coisa, era outra. E essa tia minha que me levou, ela não era evangélica na época, mas hoje assim ela já se converteu.
os parentes delas eram crentes, aí foi até mim, né, oraram por mim, inclusive até o Mateus, não sei se você conhece aqui, né, e o pastor começou a orar por mim e ele falou que tinha muita coisa ruim sobre a minha vida. E começou a orar por mim, a fazer campanha, me ensinar a fazer campanhas, né? E eu comecei a orar, Salmo 91, e buscar. Foi aí que Deus foi trabalhando, aos pouquinhos, mas só que foi 1 ano eu sofrendo dessa forma. 1 ano, pastor, sofrendo desse jeito. E hoje, como você está hoje? Hoje, E o que se você fosse falar algo para alguém, o que você falaria? assim, hoje, exatamente hoje, eu posso falar e eu sou testemunha viva que Deus, Ele é tremendo, Ele é fiel. Eu sofri muito, entendeu? E Deus me livrou de tudo quanto foi coisa ruim, negativa que aconteceu comigo. Deus me livrou. E assim, eu só tenho a glorificar e dizer assim, que as pessoas observem mais o que Deus tem a fazer na vida delas, porque muitas vezes a gente não entende o querer de Deus nas nossas vidas, né? Mas não sabendo que nós somos privilegiados pelo Senhor nos escolher, né? E assim, que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e eu sou eu sou promessa de Deus e eu sou um milagre nas mãos de Deus. Glória a Deus. Né, pastor? E tem muitas amigas minhas que chegam para mim e falam hoje, Fernanda, a tua vida é um milagre, para ver o que eu vi e presenciei na tua vida. Só Deus, minha irmã. Só Deus mesmo, né? E eu agradeço muito ao Senhor, sim, que as pessoas busquem e que as pessoas procurem esse Deus vivo, porque Deus é tremendo. Quando Deus tem obra na vida da pessoa, não adianta correr, não adianta não querer, não adianta falar não, que não tem jeito. O Senhor vai lá e puxa, quando você não aguenta mais, o Senhor é agora. Então podemos dizer que grandes coisas foi o Senhor conquistando, né? E ela vai contar mais uma grande obra que o Senhor fez, né? Como era a sua vida, Rosa, antes de chegar à igreja, antes de conhecer Jesus? Bom, eu já consultava no hospital de base desde 2000, já tinha feito tomografia, ressonância. Eu tinha uma dor de cabeça insuportável, que remédio nenhum passava aquela dor. Eu não podia sorrir, porque minha cabeça parecia que ia fervendo, ia juntando. Aí nisso eu tive que tomar antidepressivos, andava praticamente dopada. E mesmo assim, foi indo, no final eles não faziam mais efeito. Eu continuava sentindo dor, eu não dormia de noite. Eu tinha medo, eu não dormia no escuro, eu escutava barulho. E nessas tomografias e ressonâncias que eu tinha feito, como elas não tinham encontrado nada, elas até pensaram em abrir minha cabeça para ver se descobriam se tinha alguma coisa. E nas ressonâncias dava uma mancha, dava pro meu lado esquerdo, era menor que o direito, mas não tinha nenhum mal dentro do que causava aquela dor, nem porque era daquela forma. Aí elas pensavam até em abrir minha cabeça. Quando eu cheguei na igreja, eu tomava o Amitril, eles tinham passado para outro remédio, o Alcadio, que era bem mais forte. Era bem depressiva, perturbada. Aí depois eu comecei a sentir dor demais na minha perna, nos meus ossos, dormência. Aí eu fui nesse hospital de Plantina aqui mesmo. Na hora que eu cheguei lá já fizeram biópsia da minha perna, suspeitando da hanseníase, né? Mas eu não tinha mancha no corpo, não tinha nada. Eu senti muita dor. Aí quando foi 2 meses depois eu fui pegar o resultado da biópsia. Deu negativo, na segunda-feira eu peguei o resultado, deu negativo. Na quarta-feira eu voltei lá sentindo muita dor nos meus ossos, nos meus braços. E várias vezes o pastor Simão veio orar por mim, que eram dores insuportáveis. E mesmo a enfermeira falando, mesmo dando negativo, eles acharam que era a hanseníase, só que não tinha desenvolvido ainda. Só que eu não tinha sintoma nenhum da hanseníase, nem mancha, nem caroço, nada que fosse a hanseníase mesmo. Aí ela falou pra mim que eu tomasse o Voltaren até no domingo e eu voltasse na segunda-feira. Eles iam entrar com um medicamento bem mais forte, a base de corticoide, realmente da hanseníase mesmo, os remédios do tratamento. Aí na quarta-feira, no culto, o pastor estava pregando, eu pedi para Deus me curar, que eu não aceitava aquilo na minha vida. E mesmo dando negativo, por várias vezes o inimigo tentou me colocar dúvida. Aí eu fui na quarta, na sexta eu estava sentindo mais ou menos, quando foi na segunda-feira que eu voltei lá, eu não sentia mais nada, nem mudou. Eu também tomei nenhum Voltaren, tomei nada. Ela até ficou surpresa quando eu voltei lá. E aí eu fiz vários exames, todos deram negativo, ela sempre falando, mas era hanseníase, mas não tinha nada no meu corpo.
Aí quando foi no mês de outubro, eu voltei lá no hospital de base, na outra consulta que eu fazia de neurologia, e a médica me deu alta. Suspendeu todos os medicamentos, eu não precisei mais remédio para dormir, eu não sentia mais dor nenhuma de cabeça, não sentia mais nada. Já pode falar de hoje? Glória a Deus. Então você tomava 2 tipos de remédios e continuava sentindo dores Continuava. e dormia bem. Não dormia. Mesmo tomando os antidepressivos que eram fortíssimos, eu tinha que ficar assim, até dopada. Eu não dormia. Passava a noite acordada, eu tinha medo de apagar a luz, eu escutava barulho, eu não dormia, não tinha sossego. E a dor de cabeça era terrível. Então o problema mais era a depressão, a dor, ou tinha mais problema, alguma coisa que levava a isso? Aí, além de tomar esses antidepressivos, da suspeita da hanseníase, eu ainda comecei a beber muito. Bebia muito, eu não tinha controle. Tomando remédio controlado e bebendo? Eu não tinha controle. Quanto mais eu bebia, mais eu tinha vontade. Meus filhos cansavam e falavam assim, mãe, para com isso, mas eu não tinha controle. Todo dia eu bebia, todo dia. Tinha vezes que eu saía de casa assim, para resolver alguma coisa, e às vezes eu nem voltava, bebendo, não tinha controle mesmo. Minha mãe era em casa, brigava comigo, falava, Lena, que exemplo dando para esses meninos, mas eu não tinha controle, eu não conseguia parar. Aí quando eu cheguei na igreja eu estava assim, depressiva, doente, bebendo demais, sem controle. Aí sempre o pastor orando, sempre a Simone orando. Aí quando foi uma luta para mim também aceitar Jesus, que eu não conseguia. Eu tinha vontade de ir, mas eu não conseguia, eu não tinha força para ir. Aí a partir do momento que eu realmente aceitei Jesus, que eu deixei de trabalhar na minha vida, aí mudou totalmente. Quanto tempo tem você está com Jesus? Tem 7 meses. E nesses 7 meses, como está a sua vida? Mudou totalmente. Aí eu cheguei lá em agosto, dessa forma, né? Bem doente. Aí quando foi em novembro, eu já batizei. E hoje eu não tomo remédio nenhum, antidepressivo nenhum. Eu não durmo mais nem no claro, não tenho mais medo de nada, durmo a noite inteira. Não tomo mais nenhuma dipirona para dor nenhuma. Nem nos ossos, nem para dor de cabeça, não bebo mais. Não tenho mais nenhum pingo de vontade de nada do mundo. Assim, hoje eu vejo o mundo totalmente diferente do que eu via antes. Tá? Hoje é totalmente diferente. Então podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por você, Com né? certeza, grandes coisas. Aí eu, assim, também quando eu ia, meus filhos ficavam criticando, a menina ficava criticando porque eu ia. E hoje, graças a Deus, estão todos na igreja comigo, os meus filhos. Graças a Deus. Através do irmão Paulinho, que me evangelizou, me trouxe até a igreja. Antes eu era da religião espírita, não me sentia bem, não era feliz, e agora, glória a Deus, que eu sou feliz, graças a Deus. E ouço a palavra do Senhor e sigo ela. O médico confirmou, disse que eu já tinha mais de 15 anos já com esse problema. Eu tinha mais de 15 anos com esse problema. É dor de cabeça. Aí veio se manifestar agora, né? Tem uns 2 anos já que já veio se manifestando. Não tem por onde correr não. E quanto tempo tem que você está com Jesus? Você aceitou ele, você decidiu seguir? Olha, eu aceitei Jesus já tem 1 ano. Agora na igreja mesmo já tem 2 anos que eu frequento a igreja evangélica. Mas só tem 1 ano que você tomou a decisão. E desse 1 ano pra cá, alguma coisa mudou na sua vida? O que mudou? Mudou. Ixi, minha vida melhorou bastante. Na vida da pessoa. E já começa a melhorar. Tudo vai pra frente, tudo se resolve. No caso, você fez o transplante de rins e outras pessoas fizeram. É no seu caso, esse rim... onde mais você sentiu que realmente foi a mão de Deus estava com você? Pastor, eu senti que a mão de Deus estava em mim quando eu recebi esse rim. Certo? Porque tinha gente para receber ele, né? Para fazer o transplante. Mas Deus falou, não, esse aqui é seu e ninguém toma. E realmente, tinha três pacientes, 3 pessoas para ser transplantado, né? Na minha frente. Só que a médica falou que não é compatível, não dava para fazer, uns tinham um problema. É tanto que por último sobrou um. É tanto que eu esperei ele de 6 horas da manhã até 8 horas da noite. Para ele fazer exame e vir constar e
E quando chegou lá, Deus falou, esse aqui não é seu não, esse aqui é Do Cláudio. do Cláudio. E como é que foi o negócio da biópsia lá que você estava Na contando? biópsia. E a biópsia. Da biópsia é a história. Essa aí, se a pessoa chega assim e tivesse visto, não acreditava, né? Pensava que era. Mais coisa de Deus, só acredita quem é crente mesmo. Pois Né? é. A biópsia é o seguinte, a biópsia, a doutora veio fazer biópsia no outro paciente, né? Paciente de quarto. E nele ela bateu a biópsia 10 vezes. 10 vezes. E eu falei pra ela, ela falou, ó, Cláudio, amanhã você vai fazer biópsia comigo. Como ela é aluna ainda, né, de se formando para médico, aí eu falei, não tem problema não, doutora, a senhora pode vir, pode fazer a biópsia. Aí quando chegou no dia seguinte, tomei banho, esperei ela vir, ela, ó, vamos fazer biópsia, vamos. E eu falei pra ela o seguinte, falei, doutora, a senhora vem fazer biópsia, mas não é a senhora que vai bater a agulha em mim não. Mas por quê? Eu falei, a senhora fique sabendo que é Jesus que vai bater essa biópsia. A senhora não vai tocar a mão em mim. E vai ser uma vez só. Como a senhora tirou o rim dele. Ainda brinquei com ela, tirou o rim do paciente ali, do meu colega ali, a senhora vai ser uma vez só em mim. Aí ela deu-lhe osso, eu falei, tá bom. E foi dito certo, só foi uma. Falei, não falei pra senhora que só foi uma? Tá vendo aí como Jesus é grande? E ela deu risada, tá bom. Pronto. Não deu nada, graças a Deus. Não tá bom. Se você tivesse uma palavra para definir a sua vida antes de Jesus, qual palavra você falaria? Eu defini. A sua vida antes de Jesus. Pastor, a minha vida antes de Jesus não era a vida que eu levo hoje, sabe? Não era a vida que eu estava procurando. Tem aquele negócio, né? A gente só procura a vida de Jesus, vê que a vida com Jesus é boa quando a gente acontece uma coisa com a gente, né? A gente já chega na beira, assim, dizendo assim, já não aguento mais, já não tenho mais jeito. Aconteceu isso comigo. Aí a pessoa tem que... Como é que se diz? Tem que procurar Jesus. Aí sim, aí ele vai ver que a vida com Jesus agora já é outra vida. Uma palavra para definir agora. Uma palavra que você tem para definir a sua vida com Jesus agora. Com Jesus, maravilhosa demais. Não existe vida melhor do que essa, não. Casamento abençoado. Abençoado. Rins novo. Rim novo. Uma bênção dessa aí, gente. Essa é a vida nossa. Tá? Cada dia eu vejo que isso aí, quando crescer mais, isso aí vai ser daqueles pastores. Glória a Deus. E cada dia que passa a gente vê isso. Então, grandes coisas são feitas, né? Já começou. Então, estou aqui com o Vanderlei, a sua esposa, Janaína. E nosso tema do congresso, nós temos falado sobre grandes coisas que tem feito o Senhor por nós. Janaína, Deus fez algo grande na sua vida? Isso passa quando eu cheguei na igreja. Eu cheguei tomando 9 tipos de remédio, né? 9? 9 remédios. Taxa preta, né? Assim, minha vida era psiquiatria, psicólogo, né? Tudo só pensar de psique, eu tava dentro. E era uma luta, porque eu vegetava, né? Porque eu tinha que viver pelas medicações. E a pessoa que vive com medicação, ela vegeta. Ela tem que tomar medicação, ela não tem sossego, ela tem que tomar medicação e vive uma vida drogada, o tempo todo drogada. Então, assim, não tem expectativa de vida, é vegetar. E fora esses remédios, ainda tinha o cigarro. Era 3 carteiras de cigarro por dia. Fumou então, muito tempo? Até eu chegar na igreja, porque eu comecei a fumar desde os 11 anos de idade. Parei com 28, foi quando entrei na igreja.
né? Então, assim, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, era um tormento. E assim, prostituição, nervosismo. Então, assim, tudo tinha na minha vida de ruim, né? A vida familiar, como é que era? Então, era um tormento, né? Como o senhor mesmo me lembrou, que tinha ciúme, muitos ciúmes, ao ponto de andar com a faca. Se você me trair, eu vou te matar, né? Eu ficava o tempo todo em cima dele, né? Com faca, com objeto cortante atrás dele. Então, assim, era o psicológico com demônio. Não sei qual que era pior, se era o psicológico ou os demônios que atingia mesmo. Só que aí eu falei, não, eu não posso viver dessa maneira, eu tenho que procurar alguma coisa. Aí entrei na campanha na igreja, aí fui, gostei. Aí Deus foi me limpando, foi tirando o cigarro. Aí com o tempo, Deus foi tirando as medicações. Pastor, hoje eu posso dizer que eu sou liberta, porque eu não fumo nenhum tipo de cigarro, não tomo remédio controlado nenhum. Apesar de algumas vezes sentir alguns sintomas, só que Jesus curou, então não tomo mais remédio algum. Você fumava, tinha problemas com espíritos malignos, relacionamento conjugal... Derrotada. Eu não aceitava o meu casamento. Então tava uma dificuldade. E a vida financeira era boa? Derrotada. Tudo que eu via eu queria comprar. E nisso comprava compulsivamente. E assim, o Vanderlei, esse milhão para me estar gastando o tempo todo. E era briga constante dentro de casa. Porque era compulsão de comprar. E eu ia comprar, não era só para mim, eu comprava e dava para as pessoas, eu não ficava só para mim. Você tem quanto tempo na igreja? Você aceitou Jesus, que você sentiu que as coisas começaram a mudar na sua vida? Pastor de evangélica, tenho 13 anos de evangelho, só que de crente mesmo, que aceitei Jesus de coração, tem 1 ano. É esse tempo que você está com a gente? É o tempo que eu estou na igreja. E de lá para cá, o que aconteceu? Só bênção, né? A casa própria, né? Que eu pedia para o Senhor, eu quero minha casa, né? Nem que seja um barraquinho, Senhor, eu não vou te dar um barraco, eu vou te dar a sua casa. E hoje a casa é de laje, na cerâmica, no azulejo, né? Parou com os remédios e tudo? Não tomo remédio. Acabou as especulações? Acabou. Tem lutas, né, pastor? Todos nós temos luta. Lutas vêm. Só que com Jesus é mais fácil, você vence todas. Glória a Deus. Né? Então a pessoa que estiver vendo isso está sendo filmado, que está tomando remédio controlado, a solução em Jesus, você pode ficar liberto, porque eu fui liberta. Cigarro, vícios, né? Droga, bebedice. Jesus tira tudo. Você fumou praticamente 15 anos da sua vida. E você falou desse problema da depressão, dos remédios controlados, da psiquiatria. Isso foi o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quanto tempo foi isso? Passou. Isso foi desde quando eu casei. Eu tinha nem 15 anos direito, eu não tinha. Então foi praticamente esse período de uns mais de 10 anos dessa luta, desse sofrimento. Isso. O que você tem a falar hoje se você tiver dar um conselho para alguém, o que você falaria? Eu falaria que a solução é Jesus. Amém. Para tudo. E o Vanderlei? Dentro desse contexto, com a sua esposa, e você? Você tinha as aflições apenas pelo fato do que ela está contando? Ou qual era a sua vida em si? Tinha paz? Como é que era a sua vida? Antes de eu chegar na igreja, né, a gente vivia mal, né, vivia brigando. Chegou o ponto da gente ir para a delegacia várias vezes, né, por briga, né. Vivia, igual um ditado que o pessoal fala, minha casa parece um inferno. Nós vivíamos nesse momento, era um inferno. Dívida em cima de dívida, a gente recebia o dinheiro, não dava para comprar nada, era gasto, e as coisas quebrando dentro de casa, entendeu? E indo cada dia mais afundando mais ainda. Né? Porque ela já foi do valão eu já fui do espiritismo, né? Então isso contribuía mais ainda para a nossa vida estar fracassada. A gente chegou dessa maneira na igreja, né? Chegamos realmente perturbados, né? Brigando, chegando no ponto de pegar arma, ela pegava faca, né? Chegando no último estágio. Né? Como diz o mundo, se existe um fundo do poço, você estava lá. Estava no fundo do poço. E graças a Deus, depois que a gente voltou para a igreja, começou a frequentar a igreja, a nossa vida aos poucos começou a mudar aos poucos, né? Não foi mudado de uma vez, mas foi gradual, né? A mudança. Né? E graças a Deus hoje nós encontramos uma vida
tranquila, temos luta, mas nós vencemos todas hoje por causa de Jesus, né? Eu também, antes de chegar na igreja, eu tinha uma dor de cabeça que doía tanto que eu tinha vontade de bater a cabeça na parede. Eu era freguês do hospital, quando era todo dia, mas era em um dia, 2 dias, em 3 dias, sempre essa dor de cabeça, e só parava quando eu tomava remédio, injeção, e vomitava, tomava injeção, aí só assim parava. E graças a Deus hoje eu não sinto mais isso, né? Não sou mais freguês do hospital, pelo contrário, hoje nós fazemos um trabalho no hospital e em curto período de setembro, ou foi agosto, mais de 30 pessoas aceitaram Jesus, pessoas foram curadas e nós vem continuando esse trabalho, né? Graças a Deus. E com 4 meses de dizimista, né? Fiel, eu falei, não, eu tenho que mudar minha vida radical. Eu não dava o dízimo, né? Tinha uma luta, né, contra o dízimo, eu não dava oferta, às vezes eu dava oferta, mas depois que essa barreira foi quebrada, porque eu comecei a dar o dízimo em outra igreja, só que aí o carro quebrou, gastou muito dinheiro, eu peguei, não vou ser mais dizimista. Quando eu dei o primeiro dízimo, o carro quebrou do mesmo jeito, só que eu falei, não, eu vou continuar sendo dizimista, e graças a Deus, Deus abençoou, e com 4 meses de dizimista, ofertante, fiel em tudo, Deus abençoou com a casa, Deus abençoou o nosso lar, abençoou o nosso filho, mudou o nosso casamento, Deus nos transformou. Se fosse para pedir uma palavra, vou falar para a Janaína e depois para você, uma palavra para definir a sua vida antes de Jesus, irmã Janaína, qual a palavra você usaria? Pastor, eu queria também relatar que quando eu cheguei na igreja, eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu tinha uma sinusite crônica aguda, que se não tirasse esse pus que tinha na cabeça, eu ia ficar louca, ia morrer. E nisso a cirurgia era muito cara, né? E também, fora essa cirurgia, também tinha uma do estômago, que eu fiz uma cirurgia do estômago, só que na cirurgia deu alguma coisa errada, que eu tinha que fazer outra, para fazer uma dilatação no esôfago. Porque tudo que eu comia, ela ficava entalada no esôfago, ela não passava, era um tormento. Eu chorava na hora de comer, porque a comida entalava. Tudo que eu ia comer não chegava até o estômago, era um tormento. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, Jesus, eu fiquei sabendo que eu sou cura, então eu creio que sou cura. E ali eu peguei com fé, Jesus vai me curar. E realmente, pastor, ele me curou da sinusite crônica aguda e do estômago. Que minha barriga inchava, ficava grandona, e era um tormento, doendo o tempo todo, e eu não conseguia me alimentar. E hoje, como é que está? Hoje eu como até demais. Está curada? Estou curada, Grande graças a coisa Deus. fez o Senhor. Fez. Uma palavra para definir sua vida sem Jesus. Derrotada. Uma palavra, Dele, sua vida sem Jesus. Sem Jesus é uma vida, igual ela falou, derrotada, é uma vida sem esperança alguma, né? É uma vida que você caminha, não sabe para onde vai. E quando você tem Jesus, não, você caminha, você está com Ele, você vence todas as lutas. Uma palavra para definir a sua vida com Jesus. Vida. Vida. Vanderlei. Agora ela falou vida e vitória. Amém. Podemos dizer então que Deus fez grandes coisas por vocês. Deus fez grandes coisas por nós. E meu filho eu não vivia, eu vegetava, não tinha vida. Amém. Então, a honra, a glória e o poder pertence a Jesus. Deus. A Ele toda a glória. Obrigado. Vai falar. Meu nome é Wellington Clayton, sou membro dessa igreja há 1 ano e poucos meses, e para mim assim, é um motivo de muita alegria poder fazer parte dessa família, porque eu vim de outro lugar, de outra cidade, e certo dia eu estava sem igreja, assim, pedindo para que o Senhor fizesse a obra na minha vida. E eu vinha passando bem aqui em frente à rua, e eu vi assim, eu ouvi um barulho assim,
de igreja, né? Aí eu pensei, acho que eu vou entrar nessa igreja. E o Senhor falou no meu coração que aqui era um povo especial e que Ele tinha uma obra especial para fazer nesse lugar. E então eu entrei a primeira vez e fiquei até hoje. E o Senhor até aqui só tem me abençoado assim, de várias formas. E depois que eu passei a fazer parte dessa família, em todas as áreas da minha vida o Senhor me acrescentou muito mais. Nós somos marcados pela promessa do Senhor. Aleluia. See
teus inimigos. Pois vai acontecer, o meu cálice faz transbordar. Eu quero abençoar a presença dos teus inimigos. Pois vai abençoar, e o meu cálice faz transbordar. Yeah.